Aqueles que podem, em reverência à palavra do nosso Deus, glórias a Deus. Vamos estar lendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 23. E entrando ele no mar, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse, aleluia: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Agora abra as vossas Bíblias comigo, assim sentado mesmo. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo de número 28. Atos, capítulo de número 28. Em nome de Jesus. Verso de número 27. Verso de número 27. Glórias a Deus. Até o verso de número 30. Atos, capítulo de número 27. Verso de número 27 ao 30. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vou esperar todos encontrarem. Hoje é culto de ensino, para que todos possam se alimentar verdadeiramente com aquilo que Deus tem para a minha vida e a tua vida nessa noite. Amém? Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 27 ao verso de número 30, em nome de Jesus. O nosso ensino, o nosso estudo dessa noite será as 4 âncoras do cristão. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Pode ficar sentado. Diz assim o verso 27. Achou, Camille? Glória a Deus. Pode ficar tranquila. Atos, capítulo 27, verso 27 ao 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adrático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram lançar o prumo e acharam 15 braças. 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa. Glórias a Deus. Tome somente até aqui. Quero te perguntar nessa noite, quem sabe o que é uma âncora aqui? O que é uma âncora aqui, Amelie? Segurar o navio. Glórias a Deus. Sabe o que é uma âncora, Anjo? O que é uma âncora? Ah, você ouviu a Camille falando, né? Não, ele é esperto, ele sabe o que é uma âncora. O estudo dessa noite, ele vem nos dizendo as 4 âncoras na vida do cristão. Âncora, nós sabemos, e a palavra nos diz, nós vemos em filmes, em estudos, em diversas situações,
que a âncora, como a irmã Camila aqui bem disse, ela serve nas embarcações em alto mar para atracar o navio, o barco, para que o barco ele não saia do lugar onde ele está, para que ele não afunde, Ariel, para que vindo as ondas do mar bravio, para que vindo as tempestades, os marinheiros ele costuma descer as âncoras. Âncora é uma peça de ferro, de aço, bem grande, Camille. Se comparado ao navio é bem pequena, mas ela é bem grande, pesada. E eles lançam esta âncora, Mariene, dentro do mar. Para quê? Para que as ondas e a tempestade não afundem esta embarcação. Para que as ondas, os ventos fortes que açoitam a embarcação, não venham fazer com que ela venha a pico, venha naufragar. Então o marinheiro, ele pega e solta a âncora, Lara. E a âncora ela desce, desce, desce. Mesmo que ela não chegue ao fundo, aleluias, ela segura o peso daquele navio. Estudiosos vêm dizendo que uma âncora de apenas 5 quilos, ela tem a capacidade de segurar e estabilizar 5.000 quilos. Veja bem o poder de uma âncora. Veja bem, irmão Milson, pastor Milson, o poder que uma âncora tem em uma embarcação. Glórias a Deus. Eu já fui pescar algumas vezes em alto mar. E lá chegando, quando chega ao ponto em que ali o radar, ele mostra onde está o cardume de peixes, o piloto do barco, ele solta a âncora, para que o barco não vá à deriva. Mesmo desligado, o barco ele tende à deriva lá. Mesmo sem motor ativado, o barco com vento, ele vai. Se não tiver âncora, se a âncora não tiver abaixada, Camille, o barco vai indo, vai indo, vai indo. Pode bater em uma pedra, pode tombar pelas ondas, pode, aleluias, ir a naufrágio. Então, nesta noite, nós iremos aprender 4 âncoras na minha vida, na tua vida, na vida do servo de Deus. 4 âncoras, irmã Damiana, que de forma alguma, irmã Gabriela, pode faltar na minha, na tua, na nossa vida. Porque como aquele barco que o apóstolo Paulo estava, Ariel, assim é minha vida. Assim é a vida das irmãs, assim é a vida dos irmãos. Nossa vida é um barco que está no grande mar da vida, irmã Camille. Anaia, séria. Correndo um grande perigo, irmã Lara, de ser açoitado, e somos açoitados todos os dias pelo mar da vida. E se nós não tivermos âncora, irmã Damiana, corremos um grande risco de o nosso barco, afundar. Corremos um grande risco de não terminarmos a viagem que estamos programados, irmão Milson, para cumprirmos o nosso destino. E qual é o nosso destino, Ariel? Glórias a Deus. O nosso destino é o céu. Estamos no mar da vida. E no mar da vida, ei, glórias a Deus, tem rochas que pode te fazer naufragar. No mar da vida, Enzo, o que tem mais no mar de perigoso, Enzo? Tem tempestades. No mar da vida, tem ondas gigantescas que estão querendo, afundar o teu barco, afundar a tua vida. Tem ondas no mar da vida que estão prontas a destruir a tua história, acabar com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Então venha comigo nessa noite, Bíblia na mão, mesmo que não tiver físico, pega no seu celular. Eu vou pedir os irmãos para estar lendo as referências bíblicas. E a primeira âncora, e grande, poderosa âncora, a qual nós estaremos aprendendo nessa noite,
é a âncora da oração. Oração, aleluias. O que é que nós acabamos de fazer aqui hoje? Orarmos. Acabamos, pastor Milson, de dobrar os nossos joelhos e ouvirmos e falarmos com Deus. Então, Arielle, nessa noite nós acabamos de lançar a âncora da oração, Camille. A palavra que nós lemos diz que a embarcação do apóstolo Paulo, eles lançaram 4 âncoras. E na vida do cristão hoje nós iremos aprender sobre 4 âncoras. E a primeira delas é a âncora da oração. A âncora funciona, como eu já disse, como forma oculta nas águas. Camille, se você chegar num porto, num cais, e você olhar para os navios, filha, por mais lindo que ele seja, Mariane, você não vai ver a âncora daquele navio. Não vai ver. Lara, você pode ver a corrente da âncora, né, saindo do navio, mas a âncora ninguém vê. Pastor Milson, a âncora ninguém vê, irmã Damiana. O navio pomposo, cheio de muitas riquezas, bonito, né? Como aqueles, como que fala aí, os cruzeiros gigantescos. Tem piscina, tem até campo de futebol, tem, Camille. Camille vai viajar um dia num desses. Irmãos, então você vê a embarcação, Milson, mas a âncora ninguém vê. Sabe o que isso significa? Vocês veem o pastor Jonathan, eu vejo a irmã Gilsandra, eu vejo a irmã Damiana, mas a oração que ela tem feito ninguém está vendo. A oração que o pastor Milson tem feito ninguém vê, só você sabe, só você conhece, só você vê, irmã Camille. Aleluias, todos te veem por fora, filha, todos olham a irmã Camille, todos olham a Gilsandra. Poxa, ela está bem, está bonita, a família da Gilsandra é muito boa, o emprego da Gilsandra é bom demais. A vida da Lara, Lara vai ser uma grande profissional, ela é estudiosa, a Lara é uma grande jovem, mas ninguém vê as lágrimas que rolam no teu rosto no silêncio. Ninguém vê, irmã Camille, os momentos de oração que você tem passado, porque a primeira âncora que nós estamos falando aqui é a âncora da oração. A âncora dos navios, ela fica escondida e ela é lançada no momento que necessita. Então eu quero te dizer, ore ao teu Deus. O navio é bonito, a irmã é bela, Deus está tudo correndo bem, mas no momento em que mais você precisar, que é no momento de tempestade, que é o momento de dor, de angústia, vai ser esta âncora, a oração, Arielle, que vai fazer a diferença. O navio, irmã Damiana, grande, o navio belo, mas se no momento de mais, vamos colocar, de desespero, de aflição, de angústia do marinheiro, do capitão, se ele não tiver a âncora lá, ele pode ser gigante, ele pode ser pomposo, ele pode ser de bilhões e bilhões, mas se não tiver a âncora, no momento em que ele precisar, não tiver a âncora, ele vai se tornar inútil diante do mar da vida, diante do mar. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de dedicação em oração, buscar uma vida de oração, jovens, no momento em que você mais precisar, você vai naufragar, né, Gilsandra? Gilsandra passou por uma grande tempestade no mar da vida, né, Gilsandra? E se não fosse a âncora, Gilsandra, tinha ido a pico, tinha ido ao naufrágio. Mas eu quero te dizer que a âncora da oração, ainda que como a âncora dos navios, ninguém vê, aleluias, mas ela é muito essencial, ela é poderosa para a vida do cristão. Isaías capítulo de número 26, verso de número 4,
Quem achar pode ler essa referência para nós nesta noite. Isaías capítulo 26, verso de número 4. Diante das tempestades da vida, irmãos, que o cristão penetra no mundo invisível por meio da oração. Isaías capítulo 26, verso de número 4. O que diz? Quem achou pode ler, por favor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glórias a Deus. Confiai no pastor Jonathan? Não. Confiai no pastor Nilson? Não. Confiai na Jussandra? Não. Confiai na rocha. E quem é a rocha da tua vida? Quem é a rocha da nossa vida, Camille? O Senhor Jesus. Confiai no Senhor, meus irmãos. E como obter essa confiança no Senhor Jesus em meio a tanta luta, tanta prova, irmã Damiana? Através da primeira âncora. E qual é a âncora que nós estamos falando? Oração. Oração. A oração, ela gera relacionamento com o nosso Deus. Lara, a oração não é um monótono. Irmã Gabriele, a oração não é um monótono. Eu não estou falando sozinho, pastor Milson. Eu estou em um diálogo. Você está falando, ainda que pareça que os céus estão cerrados, que não tem ninguém te ouvindo. Ei, olha para cá. Deus está bem do teu ladinho nos momentos das tuas orações, crente. Deus está bem do teu ladinho no momento das tuas orações, porque Ele é aleluias, a nossa rocha. Então, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de aflição, ei, olha para cá, no momento de alegria, não esqueça da âncora. Não esqueça da âncora. Porque, né, Jussandra? Muitas das vezes, no momento de alegria, nós não oramos mais, está tudo bem. Ó, estou com o bolso cheio, o dinheiro está na conta, tudo correndo bem, carro do ano, casa, saúde. Aí esquecemos de zelar pela nossa âncora. Esquecemos de cuidar da nossa âncora, irmã Camille. Aleluias, de tempo em tempos, quando o marinheiro, o navio, o barco está atracado, Mariene, tem que se fazer manutenção da âncora. Porque se no momento em que você mais precisar a âncora, ela travar, ela engrenar e não soltar, Lara, corre um grande risco de no momento que mais precisar, não vai ter âncora. Então, como nós vamos fazer a manutenção da âncora? Com uma vida de oração. Não tem vitória sem oração. Não tem bênção sem oração, jovens. Não tem, aleluias, vida saudável sem oração. Não existe. Crente que não ora, como diz aí um grande pregador, está com defeito de fabricação. Por que, Lara? Eu dei um exemplo aqui no início, pastor, de um relacionamento, de um namoro, de um casamento. Se nós não dialogamos, hoje eu e o meu pastor Nilson comentávamos algum assunto sobre diálogos. Lara, se você não conversa com a sua mãe, um exemplo, se eu não converso com a minha esposa, como nós vamos nos entender? Se os meus filhos, Camille, não conversam comigo, como eu vou saber do que ele precisa? Ainda que eu saiba que o Enzo tem que comer, ainda que a mãe dele saiba que tem café da manhã, tem o lanche, tem janta, tem almoço. Mas, irmã Damiana, quando a barriguinha deles dói antes do horário ali, eles têm que falar, mãe, eu estou com fome. Eles têm que falar, Jussandra, pai, eu estou com fome, eu estou com dor, eu estou... Enfim, tem que ter diálogo, irmã Lara. Se não ora, não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Vamos lá. Uma segunda referência. Irmã Damiana, abra para mim, por favor. Salmos de número 50, verso de número 15.
Vamos lá. A oração, ela é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante das tempestades da nossa vida. Salmos de número 50, verso 15. O próprio Senhor Jesus, aleluias, ele vem se oferecendo para ser a âncora na hora da vida do aflito. Posso ler? Fique à vontade, por favor, minha irmã. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Oh, aleluias. Invoca-me no dia da angústia, lá abaixo, Nicaia Sébia. Aleluias, Camille, o Senhor vem dizendo assim: invoca-me, Lara, no dia da angústia, e eu ficarei em silêncio. Não. Ele diz no Salmo de número 50, verso de número 15, pastor Milson: invoca-me no dia da angústia, e eu, olhe para cá, eu te livrarei, diz o Senhor. Aleluias, e tu me glorificarás. Então, amada igreja, amada irmã, irmão, a âncora da oração é necessária, porque a nossa vida é uma vida de fases, Jussandra. Um dia nós estamos com saúde, outro dia nós estamos enfermos. Um dia nós estamos felizes, outro dia nós estamos tristes, irmã Damiana. Num momento nós estamos, aleluias, com dinheiro, outro momento nós estamos sem dinheiro. Então, existe fases, irmã Gabriela, na nossa vida. Mas em todas estas fases, o que não pode faltar na vida do crente é a presença de Jesus. É a presença de Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá. Jonas, Camille, Jonas capítulo de número 2, verso de número 2, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, verso de número 2. Vamos ver mais um modelo, mais um episódio, aleluia, desta âncora, a âncora da oração, a âncora que sustenta a vida do homem e da mulher, em nome de Jesus. Esta âncora que de forma alguma o servo do Senhor pode ficar, que é a âncora da oração. Mariene, depois leia para mim, por favor, Mateus, capítulo de número 14, verso 30 e 31. Jonas 2, 2. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Oh, aleluias! No momento, irmãos, de desespero, de angústia de Jonas, todos aqui, quem conhece a história de Jonas? Glórias a Deus. Irmã Gabriela já ouviu a história de Jonas? Mais ou menos. Jonas era um profeta do Senhor, e o Senhor falou para Jonas: olha, vai para Nínive e prega a minha palavra. Mas Juju, Nínive era uma cidade onde eles não aceitavam a palavra de Deus. Nínive era uma cidade onde a maldade, onde o pecado ele sobressaía. E Deus deu uma ordem para o profeta e diz: vai lá em Nínive e prega a minha palavra àquele povo. Lá. Ir para onde somos aceitos, ir para onde nos abraça é bom demais. Mas a irmã Damiana mandou o profeta ir para uma terra onde não iam aceitar ele. Então diz a palavra, vou resumir, que Jonas ele resolve fugir. Ele pensou que poderia fugir do Senhor, Camille. E ele pega, em vez de um navio para Nínive, vai e pega outro para Tarsis. Totalmente, Lara, de encontro, aleluias, aquilo que o Senhor mandou. E diz a palavra que no meio do mar, Lara, aleluia, levanta uma grande tempestade.
Os marinheiros começaram a ficar desesperados. O que está acontecendo? Por que nos sobreveio, Jussandra, esta grande tempestade? Diz a palavra, irmãos, já vou voltar para a oração. Diz a palavra que os marinheiros começaram a jogar as bagagens no mar para aliviar o peso do navio. E o profeta onde estava? Deitado, dormindo no porão do navio, né, pastor Wilson? Tudo indo de água abaixo, literalmente. E o profeta dormindo. Quem sai da direção de Deus começa a dormir um sono profundo, irmã Damiana. Tudo está de cabeça para baixo e ele está, dormindo. Mas diz a palavra que um daqueles marinheiros acorda e vê Jonas dormindo. E ele diz, aleluias, lá, e Jonas confessa o seu porquê que está tendo aquela tempestade. E Jonas fala, é por minha causa. É por minha causa. Lançou sorte, caiu sobre ele e disse, é por minha causa. Lança-me no mar e tudo isso vai acabar. E o que eles fizeram? Jogaram Jonas no mar. E diz a palavra que veio um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga, no ventre do peixe. E aí chega onde a Camille leu. Jonas, do ventre da escuridão, das profundezas do inferno, ele relata. Jonas fez o que? Cantou lá? Jonas gritou? Jonas orou ao Senhor. Oração, Camille. Das profundezas do inferno. Aleluias, diz Jonas, eu gritei. E o Senhor não ouviu. Foi isso? O Senhor não ouviu lá? O Senhor ouviu. O Senhor respondeu. O Senhor, aleluias, está atento à tua oração, minha irmã. Ei, Jussandra, o Senhor está atento à tua oração. Pastor Wilson, o Senhor está atento à tua oração. Mas, espera aí, aqui o Senhor não vai me ouvir mais não. O Senhor, Lara, não adianta mais eu orar. O Senhor não vai me ouvir mais. Mentira do inferno. O Senhor vai te ouvir. O Senhor ouviu Jonas neste exemplo, lá no fundo do mar. E Deus ordenou aquele peixe que levasse e cuspisse Jonas na cidade de Nínive. Ei, isso aqui é um mistério aqui. Está sofrendo? Você vai rodar, preste atenção, gente. Aleluias, você vai rodar. Irmã Damiana pode até ir para as profundezas do inferno como Jonas parou. Mas enquanto não tivermos nós na posição de Deus, no centro da vontade de Deus, aleluias, você vai chorar, você vai sofrer. Mas quando você reconhecer e clamar e orar, o Senhor vai te lançar e te colocar onde quer que você queria, onde Ele queria que você estivesse. Sabe por quê, Mariane? Não sou eu quem rege o coração de Deus, mas é o Senhor quem rege, quem controla, quem tem domínio da minha e da tua vida, meu irmão. Ainda que esteja sofrendo, chorando, sendo açoitado. Ei, o barco de Paulo estava como, Camille? Quase naufragando, quase. Ei, olha para cá, quase. Logo depois vai ter um naufrágio, mas neste momento estava quase. E aí o que eles fizeram? Começaram, joga âncora. E nessa noite, a primeira âncora que nós jogamos aqui foi a âncora da oração. Mariane, Mateus capítulo 14, 30 e 31. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. Quem foi esse que estava afundando? Quem sabe? Sabe de sangue. Quem é aquele que Deus falou assim, caminhando sobre o mar junto com ele? Você é tu, né? Glória a Deus. Pedro. A palavra diz que o Senhor mandou eles passarem para outra banda do mar. E no meio daquela travessia, irmã Damiana, se levantou uma grande tempestade no mar, né? E de repente, eles veem uma pessoa, um homem andando sobre as águas. E aí, Pedro, como sempre era o primeiro, né, meus? Sempre ele era aquele,
Pedro olhou e todos ali desesperados: é um fantasma. Eles disseram: é um fantasma, quem é esse? E o Senhor Jesus disse assim: não temas, porque sou eu. E aí Pedro, irmã Camille, disse assim: olha a astúcia de Pedro. Se és tu realmente, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. Vê se pode ser um fantasma. Eu vou pedir para ir de encontro ao fantasma? Não. Mas Pedro tinha convicção. Pedro era daquele que conhecia o seu Deus. Mas Camille, diz a palavra que o Senhor disse assim, irmã Gabriele, para Pedro: vem, desce do barco e vem. Pedro, olha a coragem, irmã Damiana, de Pedro. No mar, aleluia, descer do barco. Imagine, Camille, Pedro colocando os pés na água e não afundando. Colocou um, não afundou, colocou outro. Olha como é que nosso Deus é maravilhoso, né? Aleluia, olha como é que Deus é poderoso, não é? Aleluia, colocou os dois pés. Agora eu vou descer do barco. E desceu do barco, cheio de fé. Desceu do barco cheio de fé, Camille. Aleluia, e começou a andar sobre o mar. Não sei quantos passos Pedro deu, mas diz a palavra, irmã Damiana, eu creio, que quando Pedro ele desce do barco, pastor Milson, ele estava com os olhos fitados, os olhos no Senhor, irmã Damiana. Ele estava olhando para o Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, olhe para cá, preste atenção. Diz a palavra do Senhor, a qual a irmã Mariane acabou de ler, que Lara, quando Pedro, caminhando sobre as águas, olhou para o mar, olhou para as ondas batendo nos pés dele, Pedro começou a ter medo. Pedro começou a afundar. Afundar, irmã Damiana. Outrora ele estava andando sobre as águas, Camille. Agora, quando olhou para o mar, olhou para as ondas açoitando os seus pés, ele começou a afundar. Ei, o que o Senhor tem dito aqui nesse momento? Não tire os olhos do Senhor, meus. Não tire os olhos do Senhor Jesus Cristo. Você está andando sobre o mar, Lara. O que fez Pedro afundar? Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele olhou para o mar, ele olhou para aquilo que era impossível de acontecer, estava acontecendo, Camille. Ele olhou para o vento soprando nele, irmã Gabriele, e diz a palavra que Pedro teve medo, ele temeu, e ele começou a afundar. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua história, mas de uma coisa eu sei: quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, crente. Não foi o pastor. Essa jovem aqui aceitou Jesus domingo aqui. Se você não deu parabéns, depois dá parabéns para ela. Glórias a Deus. Não foi eu fiz um apelo, nós pregamos o culto abençoado, mas quem tocou no coração dela foi o Senhor Jesus. Eu não tenho esse poder de tocar no coração dela, pastor. Aí nós começamos lá, descemos do barco, começamos a caminhar, mas vem o vento, vem o mar, e Pedro começou a afundar. E Mariane, a minha esposa, acabou de ler e diz que quando Pedro começa a afundar, Camille, quem que segura pelas mãos dele? Jesus. E Jesus, Ariel, glórias a Deus, sustenta e levanta Pedro. Quando Pedro clama, quando Pedro ora, aleluia, Jesus pega ele pela mão, coloca ele de pé e leva ele para o barco novamente. Sabe por quê? Aleluias, que isso sucedeu na vida de Pedro, Camille. E por que Pedro não afundou? Porque ele clamou. Ele clamou, Lara, e não foi João que pulou do barco nadando para segurar Pedro. Pastor Milson, não foi Tiago que pulou no mar, os seus amigos, para salvar Pedro. Não. Ei, olha o que Deus tem dito aqui. Você tem contado a tua vida para as pessoas que nada pode fazer por você. Jussandra, nós temos falado da nossa vida por pessoas que nada pode fazer por nós. Faça e clama ao Senhor, irmã Damiana, para aquele que está andando sobre as águas, que tem poder sobre o mar, sobre o vento, tem poder sobre a minha vida e a tua vida, que quando você clamar: Senhor, eu estou afundando, eu estou morrendo, eu estou perecendo, ei, olha para cá, Jesus está pronto a te tomar pelas mãos.
mas tem que colocar em prática a primeira âncora. E qual é a primeira âncora? Oração. Vem cá. Segunda âncora na vida do servo do Senhor, do homem e da mulher que clama e adora e teme a Deus, é a âncora da palavra de Deus. Âncora da palavra de Deus. Segunda âncora, Camilo, guarde isso. É a âncora da palavra de Deus. Primeira, oração. Segunda âncora, palavra de Deus. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, igreja, o próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, ele se apoiou em quê? Na palavra de Deus, para vencer o tentador. Mateus capítulo 4, verso de número 4. Mateus, capítulo 4, verso 4. Leia para mim, por favor, irmã Lara, em nome de Jesus. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O que sai da boca de Deus, Lara? A palavra. A palavra de Deus. O diabo, ele levou o Senhor Jesus até o pináculo do templo. Aleluias. E lá em cima ele mostrou tudo para o Senhor. Coitado, mal saber que foi o Senhor, ele sabia. Mas ele estava pegando o Senhor no momento de, assim, entre aspas, o Senhor é 100% Deus e 100% homem. Mas o Senhor estava frágil, irmão Milson. O corpo dele como homem estava frágil. Estava 40 dias de jejum e oração, Camilo. Aí o diabo, ele pega o Senhor, leva o Senhor até o alto, o ponto mais alto, e ele diz: olha, está vendo tudo isso aí? Se me adorares, eu te darei isso tudo. Veja só, né, cara? Tadinho dele, né, bicho? Tadinho. Aí pegou e falou assim: tá com fome? Falou com o Senhor, mandamento. Transforma essas pedras em pão e come. Tu não é o filho de Deus? Tu não é o próprio Deus? Transforma elas e come. Eu quero te dizer que no momento em que você mais está vigiando, no momento que você mais está clamando, é nesse momento que você mais vai ser tentado. Mas tenha certeza de uma coisa: a palavra de Deus, ela vai sustentar a tua vida em nome de Jesus. Aí o Senhor Jesus pega o que para se defender como âncora da sua vida, Camille? A palavra. E ele diz assim: Satanás, também está escrito na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Enzo, que provém da boca de Deus. Aleluias. E diz, Arielle, o que o Satanás fez? Ó, perna para quem tem. Porque o homem e a mulher que está firmado na palavra, pastor, aleluias, ele está alicerçado. Obrigado, minha filha. O homem e a mulher que está firmado na palavra, ele não é enganado, irmã Damiana. O homem e a mulher que está firmado, que tem a âncora da palavra, irmã Gabriele, na vida dele, ele não é enganado. Porque a palavra é do pastor Jonathan, amém? Não, a palavra é de Deus. Glórias a Deus. Vamos lá. O cristão. Obrigado, minha filha. O cristão sempre precisa da âncora da palavra de Deus para se apoiar. Um profissional que apresenta um telejornal é chamado de... Quem apresenta o telejornal é chamado de quê, Camille? William Bonner, um exemplo. Jornalista? Repórter? Apresentador. A pessoa que está lá apresentando, ele é chamado de âncora. Quem já viu? O âncora do telejornal. Quem já viu? Já ouviu, pastor? Ele é um âncora, ele está ali apresentando. Ele está com a palavra, ele está com a credibilidade. Ele é chamado jovem, eles são muito novinhos. Os termos já estão mudando, né, Lara? Os termos estão mudando, mas o apresentador de um telejornal, ele é chamado de âncora, devido à credibilidade que ele oferece aos telespectadores, né? Então ele é chamado de âncora. A palavra de Deus,
é a âncora que oferece credibilidade aos seus ouvintes. Provérbios, capítulo 30. Por favor, irmã Damiana. Provérbios, capítulo 30, verso de número 5, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Gabriela, tem a Bíblia aí? Abra para mim, por favor, Isaías, capítulo 40, verso 8, em nome de Jesus. Vamos ver o que diz Provérbios, capítulo 30, verso 5. Pode ler, minha irmã. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para nós confiar nele. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus é Escudo para os que confiam nele. escudo para os que confiam nele. Essa é o poder, esse é o poder da palavra de Deus, cara. Irmã Camille, porque nós estamos sendo todos os dias, Enzo, açoitados, todo dia nós estamos sendo alvo dos açoites, das afrontas do inimigo. Olhe para cá. Todos os dias nós estamos sendo alvo de alguma coisa. E o guerreiro medieval na antiguidade, irmã Lara, quando ele ia para a batalha, quando ele ia para a guerra, para guerrear, ele tinha na mão uma espada e na outra ele tinha um escudo. Para que serve a espada, Jussandra? Para atacar, para lutar. E para que serve o escudo? Para se defender. A palavra do Senhor, aleluia, qual a nossa irmã Damiana acabou de ler, diz que a palavra de Deus, ela é o escudo na vida do servo do Senhor. Isaías, irmã Gabriele, capítulo 40, verso de número 8, o que a Bíblia nos diz? A erva seca, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus dura para sempre. Oh, aleluias! A palavra do Senhor Jesus, crente, olhe para cá, ela dura para sempre. O que diz a palavra, pastor Milson? A palavra diz, Arielle, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai acabar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não há de passar. O próprio Deus disse isso, irmã Arielle. O próprio Deus disse isso. Por isso a grande importância, crente. Eu disse aqui, pastor, no início, que o mais importante culto da igreja é este culto. É o culto onde nós oramos. E é o culto onde nós meditamos na palavra, alimentamos-nos da palavra do Senhor. Então, a palavra é a segunda âncora. Vamos lá, Camille, por favor. Salmos 119, verso de número 89. Vamos ver o que o salmista vem nos dizendo acerca da palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 89. Glórias a Deus. Mais uma passagem acerca da palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Glória a Deus. O salmista vem dizendo assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. A palavra de Deus oferece segurança, firmeza para o cristão. É necessário, irmãs jovens, irmãos, pastor, que nós estejamos firmados na palavra. Palavra, irmã Lara, porque essa palavra ela é viva, ela é poderosa. Você pode ler um versículo hoje, exemplo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí, irmã Damiana, o Senhor ele fala de uma forma comigo hoje nesse versículo. Amanhã eu vou ler ele de novo. E o Senhor amanhã, irmã Camille, é bem provável que ele vai falar de outra forma com você. Por que, pastor, isso vai acontecer? A Bíblia vai mudar, as letras vão mudar? Não. A palavra de Deus não muda.
O que muda sou eu. O que mudamos somos nós todo dia, Lara. Todos os dias nós estamos de um jeito. Então a palavra sendo viva, cada dia, irmã Damiana, ela vai falar de um jeito, de uma maneira, de uma forma comigo e com você. Faça um teste, por favor, todos que puderem. Escolhe um versículo da Bíblia que você mais gosta, que você mais acha bonito. Ore a Deus primeiro. Senhor, eu quero meditar nesse versículo. E você vai meditar até terça-feira que vem. Terça-feira que vem, aqui no ensino. E você vai me contar quais foram as maneiras que o Senhor falou contigo. Glórias a Deus. Quais foram essas maneiras? Sabe por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é viva, Ariel. É viva, minha filha. E todo dia, o Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma forma, de uma maneira, no mesmo versículo da palavra de Deus. Terça-feira eu vou perguntar à irmã Camille o que Deus falou com ela a semana inteira, 7 dias, em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá. Aprendemos aqui rapidamente sobre a primeira âncora. Qual foi a primeira âncora? Qual foi a segunda âncora? A palavra de Deus. Agora a quarta âncora que o cristão não pode deixar de ter. Qual é a quarta? Ainda não. Daqui a pouco, fica tranquilo. A terceira âncora que não pode faltar na vida do cristão é a esperança. Aprendemos aqui, pastor, na escola dominical domingo sobre a esperança. Não é aquele bichinho lá do meio do mato não, tá? Aquela esperancinha, né? Não é aquela não. A esperança que o servo de Deus tem que ter na sua vida. Esperança, Jussandra, que move a minha vida, move a tua vida, meu irmão, minha irmã, jovens, crianças. A esperança é a quarta âncora na vida do servo do Senhor Jesus Cristo. Vem cá, o navio precisa da âncora para segurá-lo na tempestade. Amém? Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente a âncora apoia em algo firme, que está além da nossa vista. A esperança da âncora, da alma que se apoia e mantém no nosso coração firme, que está no interior do véu, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 18 e 19. Hebreus, capítulo de número 6, verso 18 e 19. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Aquele que achou, aquela irmão que achou, leia para mim, por favor. Hebreus 6, 18 e 19. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora de alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Aleluia, Jesus. Aqui temos a esperança de algo firme, que penetra a âncora, que penetra até lá na divisão. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que a palavra de Deus vem dizendo que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra, irmã Lara, até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ariel, o navio está em alto mar. O navio está em alto mar. Olhe para cá, irmãos. O navio está em alto mar. Aí, irmã Gabriele, vem uma grande tempestade, mano. No horizonte as nuvens, pastor, começam a se escurecer, o vento começa a soprar, irmã Camille, e aí o marinheiro corre e faz o quê? Pum, aperta o botão da âncora e a âncora desce. Ele joga a âncora no mar para ficar de enfeite, irmã Camille, porque ele gosta, irmã Damiana, de ver a âncora descendo para o mar. Não, ele desce aquela âncora com a esperança de que a tempestade virá, Jussandra, mas o navio não irá naufragar. A esperança do marinheiro, aleluias, que a tempestade logo passa, Mariane,
mas o navio não vai afundar. Ei, tenha esperança. Confie no Senhor. Jussandra, a esperança é que nos move. Estamos enfrentando dias de luta, dias difíceis, dias de angústia, de sofrimento. Não é só no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo, Mariene. E nós temos uma esperança. Esperança, aleluia, de que Deus está no controle, de que Deus vai acalmar a tempestade, de que nós vamos vencer. Nós temos, olhe para cá. E que essa esperança nunca venha a morrer dentro de cada um dos irmãos. 1 Timóteo 1:1, glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Vamos ver o que Paulo introduz a sua primeira epístola de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 1. Achou, pastor? Pode ler para a gente, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Oh, aleluias! Quando Paulo ele vem escrevendo a Timóteo, na sua carta, ele diz, e ele introduz a palavra do Senhor, e diz assim, do nosso Senhor, quando vem apresentando Paulo, vem dizendo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e mandado de Deus, do nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Camille, quem é a tua maior esperança? Glória a Deus, não é Gabriel não, né? Aleluias. Maria, qual é a tua maior esperança? Qual é a tua maior esperança? Sou eu? Glória a Deus. Não, quem dera. É Deus. Lara, a tua maior esperança, filha, é Deus. Ele é a nossa maior esperança. Então a terceira âncora na vida do cristão deve ser e tem que ser a esperança, Enzo. A esperança. Esperança que devemos ter cravada nos nossos corações. Ainda em 1 Timóteo, pastor Milson, capítulo de número 4, verso de número 10. Vamos ver mais uma vez ainda o que Paulo nos diz sobre a esperança, irmã Camille. 1 Timóteo 4,10. Leia para mim, por favor, pastor. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é um Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Glória a Deus. Quem crê no Senhor aqui? Glória a Deus. Você crê no Senhor Jesus Cristo, crente? Você confia no Senhor Jesus Cristo? Então o apóstolo Paulo ele vem dizendo, porque trabalhamos para isto e lutamos, pois esperamos, confiamos, irmã Damiana, no nome do Deus vivo, do Deus santo, do Deus poderoso. Ei, crente, tenha a esperança no teu coração que os dias serão melhores, irmã Camille. Pastor, o Senhor está dizendo que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar colorido, aleluias, que o Brasil, o mundo vai ficar um mar de rosa. Não estou te dizendo isso. A palavra do Senhor não nos diz isto, mas a palavra diz que aquele que espera no Senhor alcança, aquele que espera no Senhor voarão, subirão e voarão como águias, Lara, porque tem esperança no seu coração e confiança em Deus. Aleluias, aleluias. E o apóstolo Paulo ele nos dá este modelo. Ele diz que Jesus é a esperança. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, verso 27. Vamos ver mais uma vez o que o apóstolo Paulo nos afirma neste capítulo e versículo. Colossenses capítulo 1, verso 27. Glórias a Deus. Quem achar pode ler para mim, por favor. Colossenses capítulo 1, verso de número 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês,
esperança da glória. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Camille. Deus quis fazer, a irmã Camille leu, conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança e glória. Tenha esperança da glória de Deus. Tenha esperança aí, como eu disse, olhe para mim aqui, já estou encerrando. Como eu disse aqui, irmã Lara, ainda que a irmã Lara ainda vai casar, ainda vai ter filhos, ainda vai ter bens, em nome de Jesus, vai ter uma família linda, Jussandra vai ter netos e netas, amém, Jussandra? Glória a Deus, esperança, né? Esperança. Mas aqui a palavra que a irmã Camille diz, ele acabou de ler, diz que Cristo em vós, esperança da glória. Da glória. Irmã Damiana, esperança da glória de Deus. Esperança em Deus, irmã Arielle. Ei, olha para cá. Porque o pastor pode te decepcionar. O pastor pode te entristecer. Mas pastor Milson, nós, aleluias, aquele que espera e que confiam no Senhor, que tem esperança, irmã Gabriela, no Senhor, ele nunca vai se decepcionar, Arielle. Sabe por quê, irmã Damiana? Porque Deus, ele nunca decepcionou alguém, e ele nunca irá decepcionar alguém. Ainda que por vezes nós fazemos biquinho para o Senhor, ainda que por vezes nós não queremos orar, né, pastor? Ainda por vezes fala assim: Senhor, eu orei tanto porque eu queria um carro, Mariene, consertar o nosso carro que está lá no mecânico um ano já, um ano. Aleluia, já eu parei até de orar, né, pastor? Parei de orar, agora tem que agir, né? Tem que agir, entendeu? Aí eu vou fazer biquinho, aí eu vou ficar triste, né, Ariel? Aí eu vou fazer beicinho, Senhor, não quero mais. Ei, o Senhor não te decepciona. O Enzo pode falar comigo hoje assim: pai, eu quero uma moto, me dá uma moto que eu vou dar umas voltas, fazer um motocross. Como que eu vou dar uma moto para uma criança de 9 anos de idade? Assim, eu estou aqui tentando ilustrar para você entender uma coisa. Aquela oração que você tem tanto orado e Deus não te concedeu, não te respondeu ainda. Pedro, sabe por quê, meu filho? Porque papai e mamãe sabem o que é melhor para ti. Ei, a palavra fala que ainda que a mãe se esquecesse do seu filho que amamenta, ainda que qual é o pai, a mãe que pedindo peixe lhe dará uma serpente? Nenhuma mãe. Mas o Senhor fala assim: ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti. Então, tenha esperança no Senhor. Vem comigo para nós encerrarmos. A última, qual é a última, Camille? Qual é a última âncora? A fé. A última âncora na vida do homem e da mulher de Deus deve ser um sentimento, aleluias, uma coisa que brota lá dentro, não brota grandona, tá? A fé, nenhuma fé vai começar lá em cima, não. A fé é a quarta e última âncora que nós iremos falar nesta noite. A palavra diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz, Camille, em uma das passagens dos evangelhos do Senhor, que o Senhor diz que se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluias. Quando os discípulos estão em alto mar e o barco parece que vai afundar, o Senhor está deitadinho lá no fundo do barco, Jussando, dormindo. E eles despertam o Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz para eles assim: homens de pequena aleluias, homens de pequena fé. A fé, ela deve e é uma das principais âncoras na vida do servo e da serva do Senhor. De acordo com alguns entendidos, irmãos, no assunto, como eu disse para os irmãos aqui, a âncora, por mais pequena que seja, ela é capaz de suportar e de estabilizar uma grande carga. Aleluias, neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé.
Se a nossa fé, mesmo que pequena, irmã Camille, mesmo que pequena, aleluias, for suficiente, como um grão de mostarda, ei, preste atenção, como um grão de mostarda, pode realizar coisas grandes, a ponto de transportar os montes. Leia para mim, Camille, Mateus 17, 20. Irmã Gabriele, por favor, leia para mim, em 1 Pedro 1, verso de número 7, em nome de Jesus. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre a fé. A fé. Glórias a Deus. Vamos lá, Mateus 17, 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Oh, aleluia. Se tiveres, igreja, fé. Mas espera aí, pastor. A palavra do Senhor diz que, e o Senhor nos chama aqueles ali de homens de pequena fé. E aí o Senhor vem dizendo assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Espera aí, mano, mas o grão de mostarda, olha para cá, é uma das menores sementes das hortaliças. E aí o Senhor vem dizendo assim: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Primeiro ele chama os discípulos e fala que eles, homens de pequena fé. Agora ele vem dizendo: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Como pode isso? Espera aí. Não entramos em contradições, Camilo? Se a fé é pequena e o Senhor manda ter fé do tamanho, ele fala assim: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, parece que tem alguma coisa errada. Mas veja bem, quem já viu um pé de mostarda aqui? Mandamiano já viu, né, Mandamiano? Nós já vimos. Wilson. Já viu, Ariel, um pé de mostarda? Grande já? Não. Ele é a menor de todas as sementes das hortaliças. E quando ela é lançada na terra, irmã Camille, quando ela é plantada, ela começa a florescer, começa a brotar, e pequenininha, e vai crescendo, daqui a pouco as folhas se abrem, aleluias, daqui a pouco, né, irmã Damiana, a gente começa a colher as folhas da mostarda, e ela vai continuando a crescer, daqui a pouco ela cresce e dá um pendão cheio de novas sementes. Assim deve ser a tua fé. Olhe para cá, já estou encerrando. Assim deve ser a fé. Jesus estava dizendo, como um grão de mostarda. Ele não disse do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse assim: se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-te daqui para lá e de lá para cá, e isso acontecerá. O que tem faltado na vida dos crentes hoje, o que tem faltado na vida da igreja hoje, irmã Mariane, é fé. Fé, crente, fé. Quantos cultos aqui, começa eu e minha esposa aqui, os meus diáconos aqui, meus obreiros, Enzo e Aira. Mas todos os dias, irmã Damiana, eu não perco a fé. Aleluias, que eu irei ver vidas entrando por essas portas sendo curadas. Glória a Deus. Pastor Nilson, eu não perco a fé, que eu irei ver vidas aqui sendo libertas. Aleluias, me permita, irmã Gabriela, me permita, por favor. Eu comentei com a minha esposa, como eu me alegrei em ver essa jovem aceitando a Jesus aqui no domingo, irmã Damiana. O Senhor me provando e me dizendo: vale a pena, meu filho, vale a pena, Gilsandra, aleluia. E como ela vai vir muitos e muitos jovens que estão sendo escravizados, açoitados por esse mundo aí fora, Camille, em nome de Jesus. É pela fé. Eu tenho orado e falado com a minha esposa, conversado, nós temos clamado a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por favor, irmão Gabriel, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído e é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra do dia em que Jesus Cristo foi revelado. Glórias a Deus, muito obrigado.
Aí, pastor Milson, o Senhor coloca a nossa fé em prova. E como é difícil, né, irmã Damiana? Aquelas orações, aquela fé, Lara e Arielle, que nós temos, viu, Sandra? E a gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente ora. E parece, olha, veja bem, parece. Glórias a Deus, o pastor Milson hoje citou alguma coisa, um assunto que nós estávamos conversando, e o pastor falou assim: poxa, mas tem dia que parece que quanto mais a gente ora, mais piora. Né, irmãos? Não é assim mesmo? Parece que quanto mais ora, mais piora. Que negócio é esse, né, irmã Damiana? Mas a irmã Gabriela acabou de ler e nos diz, aleluias, que Deus, ele prova e põe em prova a nossa fé. A nossa fé. E ele vem dizendo que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro lá. Mais preciosa do que o ouro. Paulo afirma isso, irmãos. Quem queria ter 1 quilo de ouro hoje? Amém? Quem queria? Eu queria. Queria não? Quem não queria? Não queria não? Então dá para mim se tu ganhar, tá? Glórias a Deus. Irmãos, ouro, riquezas. Mas, Sandra, a palavra, o apóstolo Paulo dizendo, na sua carta aqui, ele vem dizendo que a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. Muito mais valiosa do que o ouro, do que toda a prata, do que todo o dinheiro que o mundo pode te dar, crente. Porque a fé, ela vai e ela faz com que nós, eu, você, todos os servos do Senhor, irmã Damiana, alcançamos patamares grandiosos. Aleluia, nós alcançamos coisas inefáveis aos olhos humanos, crente. Se eu for parar para conversar com os irmãos aqui, eu, irmã Damiana, vocês mesmos jovens, pastor Milson, quantas coisas nós já vimos e já presenciamos por meio da fé, crente. Por meio da fé. De nós colocarmos a mão assim em vidas que estavam enfermas e as vidas serem curadas na hora. Não é na televisão não, nas nossas vidas. Eu já presenciei isso. Vidas vomitando tumores de câncer na minha frente. Eu já presenciei isso. Por quê, irmã Damiana? Por que isso? Pela fé. Pela fé, crente. Experiências que só a fé pode realizar na vida do homem e da mulher de Deus. Vamos lá, estou encerrando. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. Outra irmã, abra para mim, 1 Coríntios 13, 13. Abra para mim, Lara, 13, 13. Mariane, está com a Bíblia aí? Irmã Damiana, abra para mim, Hebreus 11, 1. Lara, abre para mim. Quem que eu pedi para abrir 1 Coríntios? Foi Lara? 1 Coríntios 13, 13. Irmã Damiana, por favor, Tiago, capítulo 2, do 14 ao 18. Para nós encerrarmos, em nome de Jesus, vamos ver mais algumas referências, a qual o Senhor Jesus Cristo nos mostra em sua palavra, em nome de Jesus. Achou? Pode ler para mim, por favor. Hebreus, capítulo 11, verso de número 1, em nome de Jesus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento, aleluias, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por isso, irmão, minha irmã e meu irmão, é tão difícil ter fé. Por isso é tão difícil nós colocarmos em prática a nossa fé, irmã. Por quê? Porque nós não estamos vindo. Porque nós não estamos, aleluias, presenciando nada. Olha para cá. Olha para cá. Por que os católicos têm muitas imagens? Por que os católicos adoram muitas imagens? Porque há uma necessidade, eu já fui católico, aceitei Jesus, servi ali na igreja católica, fiz catecismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, porque queria ser padre. Cheguei em Teresópolis, ali no seminário, padre Adilson. Quem é padre Adilson? Lembra padre Adilson, mano?
Padre Adilson me levou lá, a irmã Dona Arlete. A senhora conhece, ele é vivo ainda, irmã? Eu não sei não. Arlete, é isso, que era minha professora de catecismo. Eu falei, eu quero ser padre. E minha avó e minha mãe ficavam, que alegria, meu filho vai ser padre. Glórias a Deus. Então eu estava lá, irmão, servia lá, entendeu? Eu ia nas missas e era assíduo ali, entendeu? Porque, e há necessidade, irmã Damiana, das pessoas adorarem aquilo que elas estão vendo. É mais fácil, né? Adorar aquilo que estamos vendo. Mas o apóstolo, ele vem dizendo que a fé, crente, é o firme fundamento, aleluias, das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Por que, irmã Gabriela, é tão difícil servir a Jesus, esse evangelho, ser um cristão, ser um evangelho? Porque nós não vemos Jesus literalmente, fisicamente. Nós, aleluias, não apalpamos Jesus ainda, quem sabe naquele grande dia. Mas, pastor Milson, nós esperamos, nós confiamos. Nós ouvimos Ele, Camille, nós ouvimos Jesus. Você que não ainda, pastor, que negócio é esse de ouvir Jesus? Ele vai falar comigo assim, eu vou, isso mesmo. Peça ao Senhor Jesus. Eu já contei meu testemunho aqui de como eu pedi ao Senhor para falar comigo, me provar. E o Senhor, Ele me provou, o Senhor Ele falou comigo durante a madrugada inteira. Eu fiquei de boca no pó a madrugada inteira. O Senhor me provou isso. Você pode sentir Jesus dentro da tua alma, Jussanda, dentro do teu ladinho, mas é pela fé, crente. E a última âncora que nós estamos aprendendo nessa noite, que não pode faltar na vida do servo do Senhor, é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. 5 minutos para nós terminarmos. Vamos lá. Quem achou 1 Coríntios, Lara? Por favor, 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vem dizendo que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior desses 3 é o amor. Mas a fé acompanhada pelas obras forma o verdadeiro amor. Por que, irmã Damiana, diz a palavra do Senhor que a fé sem as obras, ela é morta, irmã Lara. Ela é morta. Porque o que faz a fé e o que cultiva a fé, pastor Milson, o que faz a fé crescer cada vez mais são as obras. Se eu não venho para a igreja, se eu não evangelizo, se eu não oro, se eu não consagro a minha vida, Camille, se eu não estou dando aula para as crianças, nossa professora de escola dominical aqui, se eu não vejo Deus fazer milagre, se eu não faço ações sociais, aleluias, e não vejo agir de Deus, a minha fé vai ficar, menor do que o grão de mostarda, né? Como o grão de mostarda nunca vai ser. Mas aqui ele vem dizendo que a fé, aleluias, acompanhada pelas obras, forma o verdadeiro amor. Amor esse que é o maior de todos os dons. Para encerrarmos nessa noite, Tiago, capítulo de número 2, verso 14 ao 18, em nome de Jesus. Quem que eu pedi para ler? Mário. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Glórias a Deus. A fé sem as obras, ela é morta, Camille. Pastor, hoje eu não quero ir no culto, pastor. Estou cansado. Hoje eu vou ficar em casa, Madalena. Não vou nada. Cheguei cansado do serviço, cheguei na correria. Eu
Pastor Milson, trabalhamos, já saímos lá do serviço quase 6 horas, cheguei em casa, tomei um banho, poxa, que vontade de ficar em casa. As meninas aqui, as irmãs que chegaram do colégio, correria, Camille trabalhando, todo mundo aqui, uma correria só, que vontade de ficar em casa descansando. Mas espera aí, eu tenho que ir para o culto orar, eu tenho que ir para o culto fazer a obra do Senhor, Camille. Meu vizinho está sem nada dentro de casa para comer, exemplo, está sem nada, irmã. Eu vou lá orar para ele, irmão, Jesus te ama, hein? Jesus é na tua vida mesmo, pastor Wilson? Jesus é contigo, mas eu não tenho capacidade de pegar 1 quilo de alimento e levar para ele. Eu não tenho coragem de levar um pão para ele tomar um café. Lara, eu vou fazer a obra do Senhor tão somente com palavras. A palavra de Deus, amém, glória a Deus. Mas a palavra diz, Lara, que a fé sem as obras. Crente foi chamado para trabalhar. Ninguém, veja bem, ninguém foi chamado para ficar sentado no banco da igreja ouvindo, tão somente. Nós, a palavra do Senhor nos alcançou, pastor. A palavra do Senhor chegou até nós, para nós irmos e fazermos, cumprirmos com o ID do Senhor. Vamos trabalhar, irmãs. Vamos trabalhar, jovens, crianças, adolescentes, pastores. Porque, irmã Damiana, é fácil falar, eu tenho fé. Mas e cadê as obras? Se a palavra nos diz que a fé sem as obras, ela é morta, Camille, ela é morta. Não existe fé sem obra. A palavra do Senhor vem dizendo para nós termos uma fé não fingida, mas uma fé capaz de fazer montanhas se mover. E neste momento, eu quero te convidar a se colocar sobre os vossos pés. Quero te convidar, minha amada irmã, meu amado irmão, a pôr em prática essas 4 âncoras: oração, palavra de Deus, esperança e fé. Põe em prática. Se até hoje você falou, pastor, até hoje eu estava em falha em uma dessas aí, mas a partir de hoje eu vou colocar em prática essas âncoras. Pode deixar que no meu navio, pastor, não vai faltar oração. Pode deixar que na minha vida não vai faltar palavra de Deus. Pode deixar que na minha vida não vai faltar esperança. Pode deixar, pastor, que na minha vida não vai faltar fé. E eu creio e quero te afirmar, fazer-te um desafio. Se não foi acontecer na tua vida, pode já falar com o pastor, o senhor é mentiroso, pastor. Pode dizer, pastor. Se você começar a orar, irmã Damiana, se nós começarmos a meditar e a pôr em prática o exercício da palavra, se nós tivermos em nós a esperança e a fé, e a tua vida não mudar, eu rasgo, não vou rasgar a Bíblia não, porque a palavra não é minha mesmo, mas eu desço do púlpito, entrego o meu cartão de pastor para o pastor, meu pastor presidente, e paro. Porque, pastor Milson, se nós não crermos e pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo, não vai adiantar de nada. Mas se nós pormos em prática, Camille, os céus vão se abrir em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu quero orar pelo teu navio, pela tua embarcação, que é a tua vida, que é o teu coração. Eu quero repreender agora em nome de Jesus toda a tempestade que tem se levantado dentro da tua vida, toda a tempestade que tem açoitado o teu barco, crente. Eu repreendo agora esta tempestade em nome de Jesus. Se ela não for da parte de Deus, que ela caia agora por terra em nome de Jesus agora. Se ela não vem da parte do Senhor, que ela repreenda ela em nome de Jesus. Esta tempestade que tem açoitado o teu navio, tua embarcação, eu repreendo agora e ordeno ela que vai para o inferno em nome de Jesus. E que na tua vida chega uma bonança espiritual como você nunca viu antes em nome de Jesus. Que todas as setas, toda a fúria, todo o embaraço do inferno
contra a tua vida, meu irmão e minha irmã, contra a tua casa, contra a tua família, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque o teu filho, a partir de hoje, a tua filha, vai lançar a âncora da oração em sua casa, vai lançar a âncora da palavra de Deus em sua casa. A partir de hoje, essa tua filha, o teu filho, vai lançar a âncora da esperança e vai lançar a âncora da fé em nome de Jesus. Espírito Santo, Senhor dos exércitos, eu não sei o que a tua filha, o teu filho tem enfrentado no seu navio, na sua embarcação, mas de uma coisa a tua palavra nos garante, Jesus, que sem oração não tem como. Sem a tua palavra estamos perdidos, Senhor. Sem esperança podemos desistir agora. E sem a fé, Jesus, não tem como agradar ao Senhor. Ei, capitão da nossa embarcação, Jesus Cristo, eu clamo e te peço neste momento, nesta hora, Senhor, Deus, sustenta esta embarcação em nome de Jesus. Até parece que vai ser hoje o naufrágio, até parece que vai ser agora, nestes tempos, a derrota, Pai. Mas ao invés da derrota, virá vitórias em nome de Jesus. Não, Deus, no lugar da dor, virá o alívio em nome de Jesus. No lugar da tristeza, chegará a alegria em nome de Jesus, meu Senhor. Porque a nossa alegria está em tuas mãos. A nossa vida, a nossa esperança está em tuas mãos, Pai. Eu entrego cada vida aqui nessa noite. Eu entrego cada irmão, cada jovem, cada criança, Pai. E te peço, Espírito Santo de Deus, seja nesta vida, seja nesta embarcação, e que aqui dentro destas portas possamos ouvir testemunhos de vida, testemunhos de fé, porque aonde o Senhor está, milagres acontecem, renovo, cura, libertação, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Muito obrigada pela vida de cada um que aqui está, Pai. Muito obrigada por cada família aqui representada. Eu oro e entrego em tuas mãos mais uma vez, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.